Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Coloco a vida dos meus irmãos na tua presença, que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, que é presente aqui nesta live, abraça os meus irmãos e os façam se sentir amados, protegidos e guardados por ti. Em nome de Jesus, Pai, me deixa ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Morgana, minha sobrinha querida. Um cheiro, te amo. Oi, Di, bom dia, Sara. Obrigada pela presença, Ney. Concurseira ansiosa, que Deus tire toda a ansiedade do seu coração e você prospere no seu concurso, em nome de Jesus. Isabel, bom dia, Beth, bom dia, Di. Lurdinha, minha parceirinha querida, bom dia. Temos também Vilma, Ana Cardoso, Morgana Lemos, outra Morgana, Leonir, Raimundo, Cris, bom dia. Obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Um beijo também a todos do Facebook, que vão assistir daqui a pouco. E um beijo para todos que me acompanham também no YouTube. Obrigada pela presença de vocês e por assistir, compartilhar e comentar. É muito bom ter vocês comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lucas 11, 9. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Esse texto, né, ele está dizendo que a gente precisa pedir e será dado. Pedir para quem? Para Deus, para o seu Pai. Chegar diante dele, colocar diante dele seus sonhos, seus anseios e pedir. Mas eu acho, o que esse versículo também diz, que às vezes a nossa vida a gente pede muitas coisas para Deus. Mas o que depende da gente fazer, a gente não faz. A gente fala, eu já pedi, tem muito tempo que eu pedi. Quanto tempo faz que você tem orado por esta causa? Por quanto tempo faz que você tem orado por essa pessoa, orado por esse sonho? Quanto tempo faz? Cada vez se torna menos comum esse tipo de testemunho. Às vezes a gente escutava assim, a dona fulana de tal orou 40 anos pela conversão do seu marido, dos seus filhos. Eu orei para conquistar essa casa, para ter hoje o que eu tenho, orei 20 anos, 30 anos. Hoje em dia, as pessoas estão desistindo de pedir. Porque muitas vezes também fica pedindo, mas não faz o restante da parte, né? Primeiro, quando a gente pede, a gente fica dependendo também da hora que a pessoa vai dar para você o que você pediu, do momento. E para quem você pediu, se você pediu para Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Não tem nada difícil para Ele. E Deus sabe, conhece a sua vida, a sua história, todo mundo que está perto de você. E Ele quer abençoar, Ele quer alegrar seu coração com seus pedidos. Só que existem, às vezes, escolhas e decisões que você precisa fazer. Nesse texto fala assim, olha, vocês peçam e lhes será dado. Aí fala assim, busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta abrirão. Tem coisas que você precisa fazer. Talvez você perdeu uma chave hoje na tua casa e você fala, Senhor, me mostra onde que está essa chave. Aí você fica parado, sentado, esperando Deus mostrar para você a chave. Você precisa levantar e procurar essa chave. Se tiver nesse local que você está, Deus vai mostrar para você onde está. O problema é que a gente desiste. Nós não fazemos a nossa parte e ainda desistimos. Que eu vou orar 20 anos para eu ter uma casa, eu vou orar 40 anos para o meu marido se converter, para os meus filhos se converterem. Porque o tempo para nós é diferente do tempo para Deus. Muitas vezes você está orando para os seus filhos, intercedendo por eles, você quer uma resposta imediata. Sendo que eles precisam de um processo. Para que a semente jogada ali dentro do coração deles brotam e floresçam. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, meus filhos estão longe do Senhor. E isso é uma preocupação, é uma tristeza para os pais muito grande, quando vê os filhos fazendo escolhas que a gente sabe que vai destruir a vida deles, sabe que vai trazer consequências difíceis. E às vezes a gente desiste
Tanto que a gente já pediu, tanto que a gente já orou. E às vezes você já faz uma semana que está orando. Faz 2 meses que está orando. E você já quer e precisa de uma resposta imediata. Então, quem vai responder a sua oração é Deus. Mas primeiro, se você pediu, você vai fazer tudo o que você precisa fazer, que está ao seu alcance ser feito, para que Deus responda a sua oração. Deus não precisa da sua ajuda para responder a sua oração, porque tudo que você precisa, Ele já tem pronto para te dar. Mas existe uma ordem na vida, Deus faz tudo organizado. Deus te criou com o seu corpo, tudo tem uma ordem certa, tudo está interligado, tudo depende uma coisa da outra. Cada órgão seu depende um do outro para poder funcionar direitinho, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Então, muitas coisas, às vezes, você está buscando e querendo na sua vida, só que você não entende que tem decisões que você precisa tomar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhe abrirão. Então peça, mas você vai buscar, você vai estudar, vai adquirir sabedoria, você vai bater nas portas. Bata e a porta se abrirá. Quando você coloca diante de Deus, você não vai bater na porta errada. Você não vai buscar nos lugares errados. Porque o Espírito Santo, quando você está conectado, ele gera vida. E ele dá direcionamentos que trazem vida para você. Porque o Espírito Santo é Deus em nós. Então, quando nós estamos buscando a presença de Deus, é Ele que te direciona para o lugar que você tem que procurar, para a porta que você tem que bater. Porque se a porta que você está batendo está fechada, ela não é tua. Ela não é sua. Se você está batendo numa porta, está insistindo num assunto que não se resolve nunca, você tem que mudar de direção, mudar de atitude, tomar decisões diferentes da que te levou até essa porta. E às vezes nós insistimos, nós teimamos, nós ficamos ali e começamos o quê? A culpar Deus. Nós começamos a culpar Deus. Foi o Senhor que me trouxe para esse lugar, sendo que você foi com as suas próprias pernas. Porque tudo que Deus tem para nos dar gera vida. Se está gerando morte, se está drenando sua energia, você está gastando energia diante de uma porta que ela não se abre de jeito nenhum, essa porta ela não é sua. Sai daí. Busca um outro meio, uma outra estratégia. Às vezes nós insistimos por caminhos que Deus já revelou para nós, já mostrou que está trazendo morte para você. Você só tem sentido cada dia mais as suas energias indo embora, as suas forças indo embora. E Deus, tudo que tem para gerar em nós é vida. Lá em João 6,33, João 6,63, Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. E as palavras que eu tenho dito para vocês é Espírito e vida. Por que Jesus estava dizendo isso para os discípulos? Se você for ler em João 6, os versículos 60, anteriores aos 60, você vai ver que Jesus estava explicando quem ele era para os discípulos. Jesus estava dizendo que ele era um alimento espiritual, que as palavras, que tudo que ele dizia servia para gerar vida dentro dos discípulos. Ele falou, eu sou o pão da vida. Vocês têm que buscar o alimento espiritual em mim. Tudo que eu tenho dito para vocês gera vida em vocês. E Jesus começou a falar por parábolas, né? Falou assim, olha, este aqui é o meu corpo que é dado por vós. Isso aqui, eu sou o pão da vida. Vai acontecer, falando da morte, falando da ressurreição. E os discípulos, a maioria deles não estava entendendo nada que Jesus estava dizendo. Não conseguiu se conectar com o que Jesus estava dizendo. Que história é essa? Jesus falou, olha, o povo lá no deserto comia o maná, só que o maná acabava, o maná apodrecia, mas eu sou o pão da vida. Eu tenho vida para dar para você todos os dias. É em mim. E todo mundo que se quiser vir a mim, quem vai entregar para mim vai ser o Pai, vai ser Deus. E os discípulos fizeram uma confusão, não entenderam nada. E fala que muitos discípulos, a partir do versículo 60 de João 6, fala que muitos discípulos abandonaram Jesus. Não entenderam nada. Porque não estavam conectados. Não estavam perto o suficiente para entender
Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando da salvação eterna. Jesus estava falando do novo estilo de vida, baseado no espiritual. Não ali no material, porque muitos achavam que Jesus ia ser o libertador do povo de Roma. E Jesus estava dizendo que ia libertar a alma. Se eles a alma deles sendo liberta, sendo livres, não importava se eles continuavam sendo oprimidos por Roma. Dentro deles, eles já se tornaram livres. E o sofrimento deles não iria tirar as energias dele, o sofrimento não ia matá-los, ia vivificar, ia renová-los por dentro, independente do lugar que eles estivessem. Porque o que Jesus estava querendo mostrar é que não adiantava se Jesus viesse e libertasse de Roma. Logo eles estariam sendo escravizados por outras coisas. Jesus queria os tornar livres espiritualmente, porque livre dentro, livre aqui dentro, nada poderia aprisionar. Mesmo se você tivesse as prisões como Paulo, né? Lá em Filipenses, as cartas de prisões são as cartas mais poderosas de Paulo na prisão, falando sobre a alegria, falando sobre bons pensamentos em alguém que estava numa cadeia suja, cheia de pessoas ali presas junto. E Paulo, as cartas de Filipenses eram as cartas da prisão, mostravam Paulo que tinha o espírito dele livre, não era aquelas cadeias que iriam prender. Sabe, às vezes nós começamos a arrastar a nossa vida e nós estamos em momentos de tristeza, profundamente cansados e exaustos de tanto problema que a gente tem, de tanto dificuldade que a gente passa na vida. E a palavra de Deus é bem clara: vem para mim. Jesus fala: vem, pede, busca, bate. Eu vou dar para você o caminho para você ir. Eu sou o pão da vida, eu sou a solução. Eu tenho uma vida para gerar em você. Esse caminho que você está indo vai trazer morte para você. Vai trazer aprisionamento de alma para você. E aí Jesus estava dizendo, né, para os discípulos que ele era a vida, ele ia gerar vida, ele ia trazer vida. E aí os discípulos não entenderam e começaram a sair e abandonaram Jesus. Jesus olhou para os que sobraram e falou: vocês também não querem ir, não? E Simão Pedro falou assim: para onde iremos nós? Aqueles que realmente entenderam do que Jesus estava falando, de uma liberdade aqui dentro, Simão Pedro, eles permaneceram. Simão Pedro, lá no versículo 68, fala assim: mas para onde que nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Simão Pedro entendeu de que vida que Jesus estava dizendo. Então hoje eu queria trazer esse texto para você, para perguntar para você isso: quanto tempo faz que você tem orado, tem pedido, tem colocado diante de Deus esse seu sonho, esse seu projeto? Quanto tempo? Porque às vezes você está cansado, desistiu, porque você só pede e não faz nada. Tem pessoas que ficam apenas sonhando. Já conversou com aquela pessoa? Ah, só sonha. Tem muitos sonhos e sonhos bons. Tem pessoas que têm ideias incríveis, mas não executam. Você precisa fazer o que está na sua mão para fazer. O que está na minha e na sua mão fazer é pedir. Depois é levantar e ir buscar, porque já está pronto na mão dele, e bater. O problema é que a gente bate às vezes no mesmo lugar que não está produzindo vida, está gerando morte. E o que mais gera morte em nós? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram morte. Porque muitas vezes dos nossos pensamentos não são pensamentos bons, são pensamentos ruins, são pensamentos que trazem condenação, são pensamentos que trazem morte. Muitas vezes são pensamentos limitados, dizendo que você não vai conseguir, você não vai dar conta. São pensamentos que trazem para nós angústia e que trazem para nós uma sensação de impotência. Mas é justamente por causa disso que a gente precisa buscar aquele que gera vida. Tudo que Jesus tem na mão dele para trazer para nós é vida. Gerar vida, trazer vida para nós. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa buscar em Jesus, na presença dele, a vida. Sabe? Porque o que a sua mente produz vai trazer morte para você.
Você precisa confiar o seu espírito no sobrenatural de Deus que Ele já tem preparado para você. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Ele hoje está presente aqui nessa live. E você está também aqui ouvindo. Então, não se canse de pedir, não se canse de buscar, não se canse de bater. Não se canse, não desista de fazer sua parte. Porque a parte de Deus já está pronta. Só que às vezes você precisa estar bem conectado àquele Espírito que gera vida, que é o Espírito Santo de Deus que gera vida, para tirar os seus pensamentos de acusação e de morte. Todo pensamento de Deus a seu respeito gera vida. Se você tem algum pensamento de acusação na sua cabeça agora, nesse momento, não é um pensamento vindo do Espírito Santo de Deus. Não é um pensamento vindo de Deus, porque todo pensamento vindo de Deus gera vida. Gera vida. E às vezes você está aí, remoendo pensamentos de impotência, de impossibilidade. Você olha, você não consegue imaginar, falando, não dá. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Até ontem eu estava vendo eu tenho um diário que eu gravo, que eu filmo, que eu estava num momento muito difícil da minha vida, ontem eu estava ouvindo esse meu diário. E a palavra que eu mais dizia nesse diário era, tá difícil, tá difícil. Mas eu não parei. Não desisti de orar, não desisti de perseverar. E eu ia por aqui, eu tinha pensamentos ruins, eu falava, esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento de acusação, falando que eu não vou conseguir, que eu nunca vou sair desse lugar, isso não é um pensamento do Espírito, porque todo pensamento do Espírito, toda palavra do Espírito para você vai gerar vida, vai trazer vida. Se não está trazendo vida, você está sentindo as suas emoções sendo drenadas, suas energias indo embora, suas forças indo embora, são pensamentos seus. São coisas da carne, e tudo que a carne produz traz morte. Porque essa carne, isso aqui fica, morre, mas tudo que vem de Deus gera vida e produz vida. Então, em nome de Jesus, que você possa ser como esses discípulos que ficaram e entenderam que Jesus estava dizendo de algo além da carne, algo além da vida aqui, algo no sobrenatural. Tudo que a sua alma precisa, você não vai conseguir buscando em pessoas, esperando por pessoas. Você vai conseguir esperando por Deus, conectado nele. E é por isso que você não pode parar de orar, não pode cessar de orar. A Bíblia diz para você orar sem cessar, porque quando você ora sem cessar, você não vai ficar esperando pessoas, não vai ficar esperando que a situação mude. Aqueles discípulos que deixaram Jesus, eles estavam esperando que aquela situação mudasse. Mas o que Jesus estava dizendo é que ele queria que o entendimento deles mudasse. Então, enquanto o seu entendimento não muda, não é transformado, está nesse lugar onde está gerando morte em você, você vai continuar nesse lugar. Mas se você entender o que Jesus está dizendo nessa live aqui agora, o que a palavra está dizendo aqui agora, é você ficar conectado nele em oração. Ah, mas eu já orei 5 anos por isso. Continue conectado, continue orando. Porque quando você ora, a oração faz o seu coração esperar por ele, esperar nele. Você para de ter expectativa em pessoas. Não é ruim você ter expectativa. A expectativa é algo bom. Só é ruim quando você espera algo da carne. Algo de pessoas, algo de situações. Porque é perecível. O maná que Jesus estava dizendo que o maná, o alimento que eles comiam lá no deserto, não dava nem para guardar, porque apodrecia. Porque é matéria. E Deus quer que você aprenda e entenda que a oração é o lugar onde você pode buscar, onde você pode bater, onde você pode encontrar um direcionamento que te gera vida, que traz vida. Todo pensamento que chegou até você nessa manhã, que às vezes até foi durante a noite, e que te colocando no lugar de impotência e de impossibilidade, é um alerta do seu corpo, da sua mente, para que você se conecte ao seu Criador, que é o seu Salvador. Nas mãos dele está a resposta para tudo que você busca, para tudo que você precisa. Mas pare de buscar respostas rápidas e imediatas. Tudo Deus trabalha com processo. Deus não trabalha com mágica.
Nós queremos tudo para ontem. Mas eu já orei 5 horas por isso e não aconteceu nada. Porque às vezes quando nós ouvimos testemunho de outras pessoas, resposta de oração de outras pessoas, a gente acredita que Deus respondeu rápido. É igual investimento. A pessoa quer fazer investimento e quer ter um lucro absurdo, um lucro fora do comum, do normal, quer investir naquilo. Se tem um lucro absurdo no investimento, assim, um retorno espetacular, tem alguma coisa errada. Porque tudo é devagar, tudo é processo. Você vai investindo nos lugares certos, no banco certo. E aí tem um tempo para você esperar isso ter um rendimento. Isso não vai acontecer do dia para a noite. E é isso que às vezes drena a nossa força, a nossa fé. E a gente quer desistir, quer parar de... já cansei de orar. Cansou o quê? Quantos anos você tem orado? Quantos anos você tem buscado? E aí você cansou, você vai continuar esperando que a situação mude, vai continuar tendo expectativa nas pessoas. E você vai continuar estando decepcionado, vai continuar a ficar aí, morrendo um dia após o outro, perdendo um pouco da vida que Deus derramou abundante para você viver. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa olhar hoje para esse João 6,63 e receba de Deus o Espírito de vida. Jesus diz assim, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu tenho dito para vocês é Espírito e é vida. Então, em nome de Jesus, entenda que Deus quer libertar você aqui dentro da cabeça. Dentro do seu coração, porque você estando livre aqui, ninguém para você. Ninguém vai parar você. Nenhuma situação difícil. Nada vai parar você. Você não precisa se esconder, se encolher, esperando que a tempestade passe. Porque o Cristo de Nazaré está sobre as ondas. Estende a mão para você e diz, mulher, homem de pequena fé, eu estou aqui. Eu sou o Cristo. E vou atravessar essa tempestade com você. Não precisa se encolher. Vamos passar junto essa tempestade. Porque eu vou fazer calar. Eu vou silenciar as ondas. Eu vou silenciar o vento. E você vai conquistar. Você vai conseguir. Mas tudo é um processo. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com processo. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus... Que a tua bênção seja sobre os meus irmãos neste momento. Que assim como aqueles discípulos que ficaram, que entenderam o que Jesus estava dizendo, que era algo no espírito, não algo na carne, que perece, que destrói, que decepciona, que traz angústia para a alma, medo. Mas a palavra do Espírito que vivifica, que traz vida, que gera motivação, que gera dentro de nós uma alegria e uma paz que ninguém entende. Então agora também na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tem no seu corpo e qualquer enfermidade que você tenha na alma, seja curado e seja liberta agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.